Meu nome é Laércio Moreira e eu tive uma mudança radical. Desde pequeno, a minha mãe já me trazia para a igreja, para a IBI, para a escolinha, e eu fui crescendo dentro da igreja, passei pelo grupo de adolescentes, até cheguei no Força Jovem. Mas por volta de 14 anos, eu comecei a olhar para o mundo, porque eu achava, além do brilho do mundo, das coisas que o mundo oferecia, eu achava que eu precisava ter um testemunho. Eu via tantas pessoas chegando na igreja, com a vida destruída e que tinha a vida transformada, e na minha cabeça eu precisava passar por isso também, para poder ter um testemunho, poder passar para outras pessoas. E foi aí que eu me afastei. Logo no início, eu achava que tudo que eu pudesse vivenciar era válido, porque uma vez que eu estava no mundo, eu estava livre, né? Não precisava mais dar satisfação da minha vida para ninguém, não tinha mais compromisso aos finais de semana, a não ser com as baladas que eu saía frequentemente. E foi aí que eu me envolvi com o Espiritismo. No Espiritismo, eu fiquei durante praticamente todo o tempo que eu fiquei afastado. Eu achava que eu ficaria por volta de um ano afastado e demorei 16 anos para voltar. E lá eu conheci todo tipo de vício. Me envolvi com drogas, me envolvi com cigarro, com bebida, tinha uma vida totalmente libertina, não parava, não dava certo com ninguém. E foi aonde eu encontrei o meu fundo do poço. Eu usava tanta droga que eu chegava em casa e eu ficava tendo várias alucinações. E a única maneira de eu conseguir dormir era se eu usasse a cachaça para me deixar tão bêbado a ponto de eu desmaiar e não conseguir mais acordar. Se não fosse assim, eu ficava alucinando, vendo coisas como se eu estivesse sendo perseguido por alguma coisa e eu não conseguia dormir, eu tinha desespero da noite. Eu só conseguia dormir se eu estivesse sóbrio, eu só dormia de dia. E se eu tivesse usado qualquer tipo de drogas, tinha que estar muito bêbado, tinha que beber o suficiente para conseguir dormir. Passei por essa guerra, por essa luta durante 16 anos da minha vida e minha mãe sempre lutando por mim, sempre tentando me trazer de volta, me chamando, me convidando para voltar para a igreja. Eu precisava todos os dias beber. Eu levantava de manhã e eu tomava um gole de café e tinha que tomar pinga para o meu dia completar, porque senão eu ficava tremendo todo. E quando chegava a noite, usava tanta droga e tinha que beber de novo para conseguir dormir. Eu cheguei ao ponto de não ter bebida dentro de casa e eu beber um vidro de perfume para conseguir ficar tão bêbado e conseguir dormir. E foi aí, assim que eu cheguei na igreja. Um belo dia eu resolvi aceitar o convite da minha mãe e voltei. Voltei, ainda vindo, fazendo do meu jeito, na época eu namorava. Eu não tinha abandonado meus vícios ainda, não tinha abandonado a vida que eu tinha com a minha namorada. E fiquei assim por mais ou menos um ano. Até que um belo dia, depois de uma reunião de quarta-feira, quando o bispo falou sobre salvação, através de uma mensagem que o bispo tinha passado, eu falei, poxa vida, eu preciso me entregar. Eu preciso voltar de vez. E foi então que eu decidi me batizar. E eu precisei colocar um fim num relacionamento que eu tinha na época, porque eu sabia que não agradava a Deus. Depois de me batizar nas águas, com exatamente um mês, foi quando eu recebi o Espírito Santo. Eu lembro que eu estava assistindo uma programação do Bispo Macedo e ele passou uma música durante o programa que me fez lembrar de todo o tempo que eu tinha vivido, das coisas boas que eu tinha vivido. Mesmo antes de eu me ludibriar tanto com o mundo, aquela canção fazia muita parte das minhas buscas nas reuniões de domingo de manhã, de quarta-feira, e eu me derramei. Eu me ajoelhei na frente daquela televisão e ali foi como se tivesse só eu e Deus. E eu tive o privilégio de ser encontrado por Deus. Eu que outrora achava que não tinha mais jeito, porque eu tinha ido tão longe, tinha me envolvido com tanta coisa errada, tinha me envolvido com exatamente o contrário daquilo que eu via aqui dentro, e poder ser acolhido por Deus novamente. Hoje eu posso dizer que a minha vida foi totalmente transformada. Hoje eu faço a obra de Deus, eu sou casado com uma obreira, faço parte do Força Jovem Universal e hoje eu uso do meu testemunho para falar para outros jovens que tem jeito. Inclusive, quando eu visito algum afastado,
eu sempre escuto a mesma coisa, não tem mais jeito para mim. E era o que eu achava também. Mas hoje eu posso dizer que enquanto há vida, há esperança.